muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube, do Grupo da Fraternidade Espírita em Torno do Mestre, canal criado para trazer a todos vocês, todas as semanas, uma nova reflexão à luz da doutrina espírita. E hoje, o nosso estudo, a nossa reflexão vai ser sobre uma passagem do Evangelho onde Jesus nos fala, dos olhos de ver e dos ouvidos de ouvir. Essa passagem está lá no Evangelho de Mateus e depois das nossas considerações iniciais, a gente vai rever essa passagem para poder entender o que Jesus quis nos ensinar quando ele disse, ele nos trouxe essa expressão. Então, o objetivo desse nosso estudo hoje é refletir sobre o nosso modo de ver, o nosso modo de ouvir, no sentido de edificar o homem novo que é pregado, que é proclamado pelo Evangelho. Mas, antes de entrarmos na passagem em que Jesus nos fala, essa expressão, nos traz essa expressão, antes de fazer essa nossa reflexão, a gente tem que olhar alguns conceitos, definir alguns conceitos. Então, os olhos. O que são os olhos? Para a anatomia, os olhos são os glóbulos situados na parte anterior da cabeça, que constitui o órgão da visão, humana e animal, e permitem detectar a luz e transformar essa percepção da luz em impulsos elétricos, que vão formar as imagens no nosso cérebro. Essa é a definição de olhos para a anatomia, fisiologicamente. Na simbologia, o olho é símbolo da percepção intelectual. Já na filosofia, o olho também denota visão, mas a visão que proporciona conhecimento. E uma alegoria muito conhecida, que vai nos falar da visão, trazendo novos conhecimentos, é a alegoria da caverna, onde Platão coloca os homens aprisionados, um grupo de homens aprisionados, voltados para o fundo de uma caverna, acorrentados, de modo que eles só consigam enxergar as sombras formadas por uma fonte de luz que está atrás deles, E eles só conseguem identificar as sombras que vão passando no fundo da caverna. Até que um deles se liberta dessas correntes e sai da caverna em busca da luz. Essa luz adquirida, segundo Platão, ele chama essa luz adquirida de visão, mas visão como conhecimento de algo novo. Esse homem que estava aprisionado, que consegue se libertar, sai em busca de conhecimento. Essa alegoria, ela pretende exemplificar como o ser humano pode se libertar da condição de escuridão que o aprisiona por meio da luz da verdade, Este homem sai da caverna em busca da verdade, observando que aquelas sombras não seriam a realidade, Então, Platão nos convida a imaginar que na existência humana, ilusoriamente, os homens estão acorrentados a falsas crenças, preconceitos, ideias enganosas e por isso tudo ficam inertes em suas poucas possibilidades, ficam limitados, sabendo, mostrando que existe muito mais além daquilo. Esses seriam os conceitos e definições sobre os olhos. Mas, em relação aos ouvidos, o ouvido é o antigo órgão da audição. Antigo porque hoje o órgão da audição é determinado a orelha. E a audição é o sentido pelo qual nós percebemos os sons. O ouvido dos animais superiores, ele comporta dois sistemas sensoriais diferentes, o de equilíbrio e da audição. O sentido de equilíbrio, ele vai enviar informações ao cérebro sobre a situação do corpo e sobre o movimento que ele realiza, nos dando o equilíbrio. É um sistema complexo, formado
dentro do nosso aparelho auditivo. O sentido da audição, ele vai distinguir de onde procedem os diferentes sons e determinando a sua intensidade e a sua tonalidade. Já na Bíblia, né, o ouvido é retratado como símbolo de comunicação e também símbolo de obediência, o que nos faz lembrar do puxão de orelha que a mamãe nos dava. Por que é considerado um símbolo de obediência? Pois temos que seguir a voz do Senhor. Então, esse seria o sentido bíblico do nosso ouvido. Mas aonde a gente quer chegar, né? Com essas definições, esses conceitos de fisiologia, de simbologia, nós sabemos muito bem o que são os nossos olhos, o que são os nossos ouvidos, quais as suas funções, para que servem, né? Convivemos com eles todos os dias. Mas será que nós os utilizamos como deveríamos? Será que a gente sabe tirar 100% de aproveitamento dessas ferramentas maravilhosas que Deus nos deu? Infelizmente, a resposta é não. Porque nós utilizamos os nossos olhos somente para ver, mas não para enxergar. E os ouvidos somente para ouvir e não escutar. E foi Jesus quem nos advertiu sobre isso. Lá no Evangelho de Mateus, na parábola do semeador, Jesus se reporta aos olhos e ouvidos nos seguintes termos: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhes fala por parábolas? Ele, respondendo, disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, se lhe dará, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se converta, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não o viram, e ouvir o que vós ouvis, e não o ouviram. Mas o que Jesus quis nos ensinar então? Ele quis nos mostrar, né, com essa passagem, com essa fala, que ver é um processo material, mecânico, que fazemos sem pensar, sem prestar atenção, enquanto que enxergar é fixar a vista, prestar atenção, ter em consideração. Enxergar é sinônimo de perceber, considerar, observar, que é um pouco diferente do que apenas ver. Há coisas no mundo que pedem literalmente que estejamos de olhos abertos para ver, como, por exemplo, observar as cores dos objetos, a cor do céu. Outras ainda solicitam ajuda de lentes, de lupas, de equipamentos, como, por exemplo, os micro-organismos. Nós só podemos enxergá-los através das lentes de um microscópio. Mas algumas outras coisas, as mais importantes da nossa vida, elas pedem apenas lucidez ou interesse para a gente enxergar. A visão representa um dom, dentre os múltiplos que Deus nos conferiu para viver neste planeta, né? É um dos mais importantes meios de comunicação e integração entre os seres e com o ambiente, né? Afinal, nós sempre nos
comunicamos através de olhares. Isso é fácil a gente perceber. Além dessas habilidades visuais mecânicas, ela transfere para o espírito humano e aos demais seres as mais diferentes emoções que são captadas através dos olhos. Quem nunca se emocionou ao admirar a beleza de uma criança, de um filhote, né? Quem nunca se emocionou ao admirar um pôr do sol? Não há necessidade de palavras para nos transmitir sentimentos, apenas um olhar diferenciado. O magnetismo do olhar nas criaturas humanas sempre foi marcante na identidade das pessoas e nós estamos percebendo isso muito bem nesses tempos de máscaras, né? Onde os olhares se comunicam. A ausência da visão, ou seja, a cegueira, ela diminui grandemente essa faculdade de comunicação dos seres e na identificação do ambiente. Mas hoje nós não vamos falar desta cegueira, nós vamos falar particularmente de um outro tipo de cegueira, a pior delas, que é aqueles que têm os olhos perfeitos e se recusam a ver, assim como Jesus havia alertado ali naquela passagem do Evangelho de Mateus. O olhar que não enxerga é o olhar daqueles que vulgarizam a maneira de ver as pessoas, de ver as coisas, principalmente vulgarizam a maneira de enxergar a Deus, de ver a Deus e a religiosidade. Nesse sentido, no livro A Mensagem do Amor Imortal, psicografado por Divaldo Franco, o espírito Amélia Rodrigues nos diz que o cego dos olhos pode imaginar e conceber na mente, mas o cego do espírito nega-se a pensar sequer na remota possibilidade de algo existir ou acontecer, conforme se narrava. O primeiro, às vezes, nega porque não visualiza, mas o outro não pretende enxergar, nega-se a ver. A nossa vida existencial, neste plano material, não se resume tão somente em nascer, viver e morrer, né? Uma outra colocação muito legal nessa parte de enxergar, de ver a vida com outros olhos, nos traz o psicanalista Erich Fromm, no livro A Arte de Amar. É um livro muito interessante, onde ele coloca o amor como algo que se aprende a fazer, né? Que o amor não nasce com a gente, nós aprendemos sim a amar. Ele diz assim, que o homem só pode ir adiante desenvolvendo sua razão, encontrando uma nova harmonia. Ele quer dizer assim, que uma nova forma de vida que descobrimos através da nossa visão sensitiva, racional e investigativa. Olha só que interessante como esse psicanalista coloca a visão, né? Ele coloca a visão sensitiva, racional e investigativa. Isso é quando nós olhamos para a vida e para nós mesmos com os olhos de ver, que Jesus nos alertou. Que começamos então a nos perguntar, de onde eu vim? O que eu sou? Para onde eu vou? Nós começamos a abrir os olhos do espírito, a fim de despertar para a realidade de tudo aquilo que transcende a matéria. Mas o mais importante é que nos preparemos para ver o que a maioria não vê. Ver especialmente aquilo que não conhecemos, a fim de que a gente possa dimensionar os limites do nosso saber, saber até onde eu sei, até onde eu tenho conhecimento, até onde eu posso, até onde eu tenho que iniciar, né? A partir de onde eu tenho que iniciar novas descobertas, descobrir as múltiplas dimensões que até então estávamos nos recusando a ver. Nós temos que expandir o nosso olhar, para expandir o nosso saber.
nos libertarmos das crenças e dogmas que limitam a nossa existência, assim como Platão coloca na alegoria da caverna. A visão daqueles que não querem ou se recusam a ver, em razão de convicções pessoais que nem sempre são lógicas e verdadeiras, ela identifica a pior das cegueiras. Isso por quê? Porque os que se recusam a ver não se encontram preparados para as novas realidades que não conhecem e fazem questão de não saber. É o famoso tapar o sol com a peneira. Afinal, como poderemos entender o que não conhecemos? A chave dessa resposta é o esclarecimento, como sempre. Por essa razão, o filósofo Immanuel Kant elucida, né, o que é o esclarecimento. Ele diz assim: o esclarecimento é a saída do homem de sua autoimposta menoridade. Menoridade é a incapacidade de se servir de seu entendimento sem a direção de um outro. Olha só que interessante. Para esse filósofo, a ideia do esclarecimento é a da autoemancipação pelo conhecimento. Assim, o homem ele deve estar preparado para mudar, assim também como possuir a coragem para substituir a sua realidade vivencial, né? Diante das novas verdades que venham a ser captadas e desvendadas pela visão dos que vêm, por aqueles que têm olhos de ver. Então, resumindo, né, traduzindo, enquanto nós formos avessos ao autoesclarecimento, aos novos conhecimentos, nós seremos sempre como crianças, dependentes e submetidos a outros que conhecem mais do que nós. E um exemplo dessa coragem, quem nos deu, um exemplo muito conhecido, principalmente para nós espíritas, foi Allan Kardec. Ao estudar, né, os fenômenos das manifestações espíritas, ele realizou uma profunda investigação científica, distanciando-se dos dogmas e do conhecimento vulgar daquela época para enfrentar a lógica das novas realidades existenciais. Ele desvendou, através dos olhos de ver, né, perante os olhos atônitos, materialistas daquela época, a evidência da sobrevivência do espírito após a falência do corpo físico. Vejam, se Kardec não tivesse tido os olhos de ver, não tivesse tido essa coragem, né, de adquirir, de investigar novos conhecimentos, de ir em busca da luz da verdade, assim como Platão nos disse lá no começo, nós hoje não teríamos a doutrina espírita que tanto nos consola e que tanto nos conforta. Então, gente, os olhos dos cegos, o olhar dos cegos, mas não os cegos do corpo físico, é daqueles que não têm os olhos de ver, ele reside exatamente na convicção, né, do fato de que tudo aquilo que se contrapõe à sua verdade não é verdade, né? Negando aquilo que ele desconhece. Recusam-se a conhecer a nova realidade, porque o orgulho e o egoísmo que geram essa cegueira não permite que eles abandonem o seu mundo de dogmas e ilusões e sejam obrigados a reformular o equívoco que esse mundo representa. Ou seja, não querem sair da zona de conforto. E esse mundo das ideias dogmáticas é um mundo de escuridão, né? Em que se encontra mergulhada uma parte significativa da sociedade humana. Muitos ainda não têm os olhos de ver. Esse mundo de ideias dogmáticas é consequência do atraso espiritual da humanidade no curso de milênios. E esse período que vivemos de exacerbado materialismo, né, piora isso, porque oculta a realidade, né, a visão da realidade da vida espiritual. E diante dessa realidade não é possível libertar, né, a humanidade das algemas, né, das correntes da ignorância. Essa visão distorcida da realidade, da espiritualidade,
né, do homem ao longo da história, manteve sempre a gente prisioneiro de ideias pré-concebidas, heranças, né, de um passado gerado no ambiente de ignorância, principalmente científica, e que perdura ainda hoje, infelizmente. E por essa razão, Cristo nos disse lá no Evangelho de João: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Somente através do desvendamento dos programas existenciais, ou seja, da realidade espiritual, de que somos espíritos encarnados, né? Que aqui estamos reencarnando diversas vezes para testar, adquirir nossas virtudes, né? Somente assim estaremos preparados para descortinar, tirar o véu dos mistérios que envolvem o ser humano, né? Que envolve todos os problemas complexos da humanidade, abrindo a nossa mente, o nosso coração para uma nova forma de viver. E, olha só, até agora nós falamos de ter olhos de ver em relação às verdades espirituais, ao nosso esclarecimento. Mas agora, e essa questão que nós temos todos os dias, que nós nos deparamos, de ver o outro? Será que nós enxergamos os outros que estão ao nosso redor ou apenas os vemos? Será que o fato de que ao observarmos somente a realidade exterior, nos fazemos cego ante as criaturas que nos rodeiam, não vendo as suas potencialidades, os seus desejos, os seus sonhos, as suas diversidades? É claro que não enxergamos. E por quê? Será que é a indiferença que anda solta nos dias de hoje? Nesse mundo virtual em que nos estamos mergulhando? Ou é a alienação do materialismo, né, desenfreado, desembestado, nas suas necessidades tão absorventes que acabam por nos cegar? Talvez nem seja tudo isso, seja o fato de que nós não temos olhos de ver a nós mesmos. Nunca conseguiremos ter olhos de ver os outros se a gente não enxergar primeiramente a nós. Não num plano de egoísmo profundo, onde a gente exclui o outro, mas naquele sentido de interiorização. Vendo a nós mesmos, identificando, refletindo como nos sentimos, o que geram esses sentimentos, o que pensamos, como pensamos, por que pensamos dessa forma, o que me leva a agir dessa ou dessa forma, ou a reagir sob tais e tais circunstâncias. A partir do momento que a gente tem esse olhar de ver a nós mesmos, nós começamos a enxergar o outro, porque o outro tem os mesmos problemas, as mesmas necessidades, os mesmos sonhos, né? E aí, quando eu passo a ter o olhar de ver o outro, eu começo a chegar mais próximo de Deus. Será que a gente consegue se enxergar dessa forma? Será que a gente tem esse autoconhecimento? E essa, gente, é uma busca que tem que ser constante, porque enxergar a nós mesmos é o padrão de visualização do outro. É como eu me enxergo que eu vou enxergar o próximo. É só o caminho dessa busca interna que vai me levar ao outro, consequentemente me levando a Deus. Nós não devemos nunca usar os outros ao nosso redor de espelhos para saber quem somos. Ou seja, não devemos nos buscar nos outros, mas sim mergulharmos na nossa interioridade para isso. Conto uma história que é muito interessante, né? Onde um certo ancião, sentado numa praça, observava o vai e vem, né, das pessoas. De repente para um carro bruscamente, desce um passageiro agitado, irritado, dirigindo-se a ele de modo um pouco sem educação, perguntando: como é que é essa cidade para se viver? Porque eu tenho que morar aqui e eu preciso de informações. O ancião então lhe pergunta: como era a cidade onde o senhor habitava antes?
E ele diz: horrível! Pessoas invejosas, mal educadas, vizinhos péssimos, péssimas condições de trabalho e de sociabilidade. Então o velhinho lhe diz: infelizmente essa cidade é igualzinha. Eu acho melhor o senhor procurar outra. O homem enraivecido sai furioso, pois não estava a fim de repetir a experiência amarga vivida anteriormente. Logo em seguida, para um outro carro, se aproxima vagarosamente e antes de parar dá preferência para um pedestre que estava tentando atravessar a rua. Ele para no local permitido para estacionar, né? Desce, cumprimenta o ancião e lhe diz se poderia, por favor, dar-lhe informações acerca da cidade. O velhinho lhe faz a mesma pergunta: como era a cidade anterior onde o senhor vivia? E ele, sentando-se calmamente ao seu lado, lhe diz: uma cidade maravilhosa, de gente trabalhadora, esforçada. Ali, naquela cidade anterior, ele fizera grandes amigos, né? Ficaria com saudade de todos, mas ele teve que sair buscando melhores condições de trabalho e de estudo para seus filhos. Então o velhinho lhe diz: essa é a cidade certa para você. Com certeza você conseguirá tudo o que você precisa aqui. Ora, vamos nos perguntar, por que as respostas são tão diferentes? Porque o ancião, como em toda historinha filosófica, como diz a minha filha, ele representa a sabedoria. E a sabedoria sabe que nós só vemos as coisas não como elas são, mas como nós somos. E encontramos no Evangelho de Mateus a observação de Jesus, que a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grande serão tais trevas. Ver é a condição de observação, de análise das coisas, que naturalmente tem a ver com o nível de maturidade, de progresso de cada um. E, pelo que a gente pôde perceber na nossa historinha, há olhos que condenam, mas também existem olhos que auxiliam e cooperam. E é quando nos ajustarmos à seara do amor, do bem e da paz, com os olhos de compreensão, assim mergulharemos na luz, demonstrando que alcançamos um novo estágio de progresso e nos encontramos então em marcha para a evolução espiritual, para a conquista do brilho do nosso corpo espiritual, que refletirá, claro, as nossas virtudes. Quando a gente toma conhecimento da ignorância que se encontra em toda parte ao nosso redor, a gente tem que permitir que a luz do entendimento possa espalhar instrução e amparo, a fim de que seja afugentada a sombra da dor e da violência que assola a humanidade. Tão logo nós decidamos, se deixar conduzir pelas leis do bem, a grande noite terrestre de dor e sofrimento dará lugar às auroras sublimes anunciadoras dos dias de paz. Por isso, a gente precisa se esforçar para as mudanças necessárias, deixarmos de culpar Deus, deixarmos de culpar o mundo, a sorte, os outros e percebemos que o único responsável somos nós mesmos. E que é impossível mudar resultados se não começarmos a agir diferente. Então, vamos começar a ter olhos de ver, vamos começar a enxergar o outro, enxergar a nós mesmos, enxergar o mundo, ao invés de apenas vê-lo de relance. E continuando naquela passagem de Jesus, porque ele fala sobre olhos de ver, agora vamos falar de ouvidos de ouvir, né? Ouvir é um fenômeno fisiológico, só que escutar é um ato psicológico. Ouvir, como eu disse lá no começo, é apenas perceber os sons pelo sentido da audição, enquanto que escutar, assim como enxergar, é oferecer atenção, entender.
os mecanismos da audição podem ser explicados recorrendo-se aos fenômenos da acústica e à fisiologia do ouvido, mas a escuta vai depender de um objetivo, que se fundamenta no interesse e no conhecimento prévio do assunto a ser averiguado. Por isso, a gente pode ouvir sem escutar, assim como a gente pode olhar sem enxergar. Basta que a gente não preste atenção àquilo que as pessoas estão tentando nos transmitir, né? A gente tem que lembrar que ouvir é renunciar à fala. E de acordo com o doutor Ralph Nichols, né, que foi o pioneiro no estudo da escuta, considerado o pai do campo da escuta. Ele realizou, né, o Dr. Ralph Nichols, diversos trabalhos, até 2006, ano de seu desencarne, ele realizou diversos trabalhos na área de educação, exatamente, somente sobre o nosso processo de escuta ao outro, né? E foi depois desses trabalhos pioneiros do Dr. Ralph que foi criada a Associação Internacional da Escuta. E no livro Você Está Escutando, né? Ele e um outro pesquisador, o Leonard Stevens, eles falam assim, que através da história, inumeráveis vezes, ouvir tem sido a única maneira de aprender. Olha só, ouvir pode ser considerada a única maneira de aprender. E como nós vamos aprender a ver o outro com olhos de ver, se não ouvimos com ouvidos de ouvir? Assim sendo, ouvir é a mais alta forma de altruísmo, em tudo quanto essa palavra signifique de amor e atenção ao próximo. E é talvez por isso, por essa razão, que a maioria das pessoas ouve tão mal, ou simplesmente não ouve. E por quê? Porque a gente sempre está mais propenso a falar do que a ouvir, né? A gente está habituado a interromper a qualquer pretexto as pessoas que estão falando com a gente. E interromper, de acordo com os estudos do Dr. Ralph, constitui violação do principal objetivo da comunicação humana na audição, que é fazer com que o outro fale. E a gente sabe muito bem que as nossas observações, os nossos comentários podem ser guardados para o final, né? Que, aliás, serão muito mais aproveitados. E quando nós estamos falando, nós não gostamos de ser interrompidos, nós queremos fazer a nossa explanação sem interrupções, né? Só que quando nós estamos no outro lugar, né? No lugar oposto, no lugar de escutar, nós normalmente queremos falar e não escutar. Tanto é que a gente não escuta nem a nós mesmos. Afinal de contas, nós temos o hábito de fazer silêncio ao nosso redor? Nós temos o hábito de escutar o que a nossa consciência tem a nos dizer? Nós costumamos, né, temos o hábito de reservar algum tempo para essa conversa conosco? Ou estamos sempre a tagarelar, seja com outras pessoas, seja no celular, seja cantando uma música? Nós fazemos o silêncio interior, permitindo que os espíritos superiores, os nossos protetores, os nossos anjos da guarda possam nos intuir, nos orientar? Ou nós normalmente costumamos só dar ouvidos aos nossos desafetos espirituais, ou seja, os nossos obsessores, né? E com o Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos, tem um conselho que para isso é muito oportuno. Quando ele comenta, né, o conhece-te a ti mesmo, ele dizia que toda noite ele passava em revista todo o seu dia, interrogando a sua consciência para verificar se ele não tinha faltado com nenhum dever para com o seu semelhante. Ou seja, ele todos os dias tinha o hábito de escutar a própria consciência. E o que está escrito na nossa consciência?
Segundo os espíritos da codificação, na questão 621, o que está escrito na nossa consciência são as leis de Deus, é a lei divina. E falando em lei divina, se nós não temos o hábito de escutar a nossa consciência e o Cristo, nós escutamos ou só ouvimos? Emmanuel, no livro Vinha de Luz, ele diz que o Senhor, Cristo, continua ensinando e amando, orientando e dirigindo. Mas por que a surdez prossegue sempre? Chegam a seu tempo as bombas renovadoras do sofrimento. O nosso querido Emmanuel está querendo dizer que quando nós não escutamos o Cristo, o sofrimento vem e nos arrebata, E quem escuta os ensinamentos e o chamamento do Cristo sofre menos. E o que Jesus nos disse? Ele nos pediu que amássemos uns aos outros, até mesmo os nossos inimigos, que orássemos por aqueles que nos perseguem, que nos caluniam, que perdoássemos uma ofensa não uma vez, mas 77 vezes, 70 vezes, 7 vezes, que amássemos a Deus sobre todas as coisas. Ele também nos disse, para que nós escutássemos e não apenas ouvíssemos, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém iria ao Pai se não fosse por Ele. Tais ensinamentos, tais orientações tinham e têm até hoje um único objetivo, que é nos pacificar, que é abrandar os nossos ímpetos, diminuir o nosso orgulho, o nosso egoísmo, que ainda reside em nós. E por que será então que 2000 anos depois, mais de 2000 anos, de Cristo ter vindo até nós com orientações tão sublimes, o que justifica então tanta violência e conturbação no mundo que a gente vive? O fato de que nem todo mundo é cristão ou o fato de os cristãos não ouvirem a Jesus? Ainda na obra Vinha de Luz, Emmanuel, ele fala que nessas horas cinzentas os aprendizes sentem-se abandonados e oprimidos, mostrando a insuficiência interna. Muitos se fazem relaxados nas obrigações, afirmando-se desprotegidos de Jesus ou esquecidos do céu. Isso ocorre, porém, porque não ouviram a revelação divina, qual se faz necessário. Joana de Ângeles, ela comenta também no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, que o homem moderno necessita ouvir Jesus com os olhos, sentir os exemplos que ressumam da sua história e que estão ressuscitados nos seus seguidores, que procuram fazer conforme ele realizava na direção do alvo essencial, que é a libertação das paixões constritoras, que remanescem no egotismo da natureza animal, transformando-se em realidade espiritual. Ou seja, nós temos que seguir os bons exemplos do cristianismo, e o maior deles é o próprio Cristo. O que nos bastaria, para evitar todo esse sofrimento, era segui-lo, seguir seus passos, pensando como ele, agindo como ele, falando como ele. E sabemos que a humanidade apenas ouve Jesus, sem o escutar verdadeiramente, desde a sua vinda. Tanto é que ele mesmo questiona: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Olha só, todos nós, indistintamente, aguardamos ouvir os chamamentos do Cristo. Nós esperamos escutar as vozes celestiais, que elas cheguem aos nossos ouvidos, nos convocando em nome do Mestre, para realizarmos, claro, grandes obras. É justo a gente esperar que isso aconteça, mas será que a gente não precisa antes melhorar um pouquinho a nossa audição para ouvir os chamamentos de Jesus? No livro Palavras de Vida Eterna, Emmanuel, na mensagem 72, ele nos lembra que analisar, refletir e ponderar são modalidades do ato de ouvir. Olha só que interessante. Pois a gente necessita estar sempre atento
e disposto a identificar o sentimento das vozes que nos chegam, bem como as sugestões e as situações que as rodeiam. Mas por que a gente precisa ter esse cuidado para refletir, para ponderar o que nos chega aos ouvidos? É porque somente depois que a gente vai aprender a ouvir com atenção, analisar aquilo que a gente está ouvindo, a refletir sobre as palavras que nos chegam, os sentimentos, né? A refletir sobre os sentimentos que moveram essas palavras e a ponderar sobre a utilidade daquilo que está nos chegando para o nosso crescimento e o dos outros. É que dessa forma, com essa reflexão, com essa ponderação, a gente vai poder falar de modo edificante na estrada evolutiva que a gente está trilhando, né? Ou seja, quando nos chega a calúnia, quando nos chega a ofensa, ou quando nos chega a fofoca e a maledicência, nós temos que analisar, passar pelos 3 crivos. É verdade? É útil? Né? Vai fazer bem para mim? A gente tem que passar tudo que a gente ouve pela peneira do nosso bom senso, para que a gente possa, então, reproduzir coisas boas. E quando Jesus, né, quando a gente fala em ouvir os chamamentos de Jesus, a gente tem que lembrar uma coisa, que no cristianismo, o chamamento do mestre ele tem um significado bem específico, ou seja, é o apelo, né, do Cristo ao ministério religioso, ao sacerdócio. Mas no espiritismo, ele é muito mais amplo, né? Porque em cada situação da nossa existência, estejamos nós encarnados ou desencarnados, nós podemos registrar esses chamamentos. Em quais situações nós podemos registrar os chamamentos de Jesus? No seio familiar, por exemplo. Esse chamamento surge através dos problemas difíceis que a gente tem que solucionar. Então, após ouvir com serenidade e isenção de ânimos, né, com os ânimos acalmados, as partes envolvidas, a gente pode resolver as nossas conturbações familiares. Esse chamamento também vem diante do companheiro desconhecido que solicita a nossa cooperação. Alguém esperando para atravessar na rua, alguém que derruba alguma coisa e nós precisamos pegar, uma pessoa que entra no nosso comércio e nós atendemos com gentileza, né? Damos o nosso bom dia. Esse é um chamamento do Cristo que nós temos que aprender a ouvir. À frente do adversário, né, do inimigo, Cristo também nos chama, nos pedindo tolerância e entendimento, chamando a gente para o perdão e para o esquecimento daquele ato ofensivo, daquele inimigo, daquele adversário. Cristo também nos chama junto aos enfermos, às pessoas adoentadas que estão ao nosso redor. Nos chama solicitando a nossa assistência amorosa, seja no trato das feridas físicas ou das feridas espirituais. E Cristo também nos chama na atitude de bondade e compreensão que as crianças nos pedem, né? Exigindo de nós maiores cuidados, porque são frágeis, são plantinhas frágeis que necessitam das nossas mãos fortes, né? Para que o adulto crescido não venha a fenecer, não venha a não vingar, né? Ou seja, quando está sobre nossas responsabilidades as crianças, para que nós ajudemos na sua educação, na sua sobrevivência, nós temos que saber educá-los, saber falar o não, saber dar o bom exemplo, saber trazer valores morais às crianças que estão sob nossas responsabilidades, né? Porque elas precisam crescer adultos, cidadãos do bem, adultos também voltados a Cristo, voltados a uma existência mais moralizada. Nós somos discípulos de Jesus. A gente precisa escutá-lo, ouvi-lo, dando nossos testemunhos.
né? Os testemunhos da nossa fidelidade, aos ensinamentos que ele deixou quando ele veio. A gente tem que procurar segui-lo, não importa onde a gente esteja, com a certeza de que somente através desse exercício constante no bem, a gente vai estar atendendo ao chamamento desse amigo divino. Porque então a gente vai estar tendo ouvidos de ouvir. E como diz Emmanuel, né, se a gente aceitar Jesus no nosso roteiro, a gente vai ouvir escutando o que nos diz os seus ensinamentos. E aí sim a gente pode se dedicar à aplicação das suas lições divinas. Então, gente, não vamos dar ouvidos às insinuações da ignorância e das trevas, da crueldade ou da má-fé que endurecem o nosso sentimento. E assim, de coração unido à vontade do Cristo, à vontade do Mestre, vamos começar a ver a vida pelos seus olhos e ouvir os nossos irmãos pelos seus ouvidos, para que a gente sempre esteja realmente habilitado à posição de intérprete do seu divino, do seu divino e infinito amor. Não importa aonde nós estivermos. E qual será a nossa recompensa de ter olhos de ver, de ter ouvidos de ouvir? Quando nós começamos a ver e ouvir sem preconceitos, nós passamos a perceber as coisas de um modo global. Vamos ultrapassando os conceitos incompletos, né? Aqueles dogmas, aquelas ideias enganosas, e já não passamos mais, né? A gente já não vai pensar mais como crente ou não crente, como comunista ou não comunista, como espírita ou não espírita. A nossa visão vai além disso. A gente vai começar a ver as coisas como elas realmente são na realidade, pois o conhecimento da verdade, a luz da verdade, vai nos libertando do erro. A gente vai se conscientizando, né, de que todos nós somos irmãos em Cristo e que não há necessidade da gente estigmatizar o budista, o católico, o protestante, o ateu. Também não precisamos ir em busca de nenhum guru, de nenhum mestre, de nenhum herói, de nenhum curandeiro, pois tudo está dentro de nós em estado latente. Como os espíritos da codificação nos disseram, as leis divinas estão escritas na nossa consciência. Deus plantou em nós as sementes dos seus atributos. E à medida que nós vamos aguçando esse nosso olhar, essa nossa audição, sob a direção firme do Evangelho, vamos também nos libertando dos nossos equívocos, né? Vamos errando cada vez menos, vamos deixando de criar débitos para nós, nos tornamos uma pessoa nova, né? Em ser preocupado exclusivamente em colocar em prática os ensinamentos trazidos por Jesus. E quem nos ajuda com isso é a doutrina espírita, que ajuda muito. O espiritismo vem abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, porque ele fala sem figura, sem alegoria, né? A doutrina espírita vai levantando, ela levanta o véu que foi intencionalmente lançado sobre certos mistérios, né? Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. E assim, o Espiritismo, ele realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas, fazendo com que a humanidade, nós saibamos de onde viemos, para onde vamos e por que estamos aqui neste planeta, né? Atraindo para nós os verdadeiros princípios da lei de Deus e consolando pela fé e pela esperança. Bastamos que nós nos esforcemos, nos dediquemos a ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. E a doutrina espírita está aí para abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos. Essa então, gente, foi a nossa reflexão de hoje. Que nós possamos, né, com essas palavras, recordando os ensinamentos dos espíritos da codificação,
dos orientadores espirituais, como Joana de Ângeles, Emmanuel, de Kardec, de Jesus, que nós possamos, com esses novos ensinamentos, com esse novo olhar, né, começar a refletir, começar a ponderar sobre nós mesmos, nossa realidade, transformando a gente em pessoas novas, para poder, enfim, transformar o mundo no mundo que nós queremos ter ao nosso redor. Que todos fiquem com a paz do Mestre e que todos tenham uma ótima semana.